O Observatório da Imprensa está de volta. E nesta edição especial dos 13 anos do programa, uma homenagem à liberdade de expressão através do depoimento de grandes jornalistas que passaram por aqui. Eu sempre tive uma enorme curiosidade sobre o jornalismo das pequenas cidades, o jornalismo fora do eixo Rio-São Paulo e Sul. Então, é uma das tragédias mesmo, é uma das tragédias, quer dizer, é o financiamento público do jornalismo brasileiro. E o Jornal do Interior do Brasil, eles estão, lamentavelmente, plugados nas prefeituras, ou nos adversários dos prefeitos, na verba pública. Então, e isso é grave, é muito grave e é muito grande. E também, como você lembrou, Dino, é o seguinte, isso no jornalismo impresso. No jornalismo radiofônico, até por causa das mazelas do período da própria Constituinte, que houve uma distribuição indecente de rádio, então você tem isso. E outro fenômeno, se você me permite acoplar, enfim, Claro. é a coisa dos evangélicos na igreja. É esse o tripé que me preocupa, da imprensa. Que me preocupa. O tripé dos políticos que mandam nos jornais, os jornais do interior que dependem dos políticos. Que mamam as verbas. Pública, minha, sua, toda. E outra coisa que também me preocupa é a grande ofensiva das igrejas na área da mídia. E no interior, e nas rádios, isso realmente é preocupante. Eu vejo a instituição da mídia e a instituição da imprensa como um ambiente mais aberto a contradições e mais abertos a mecanismos que se autorregulam. De compensação. São mecanismos de compensação interessantes. Se nós pensarmos a evolução da democracia brasileira, no mínimo de 89 para cá, nós vamos ver, na média, que a conduta dos meios de comunicação, que tem altos e baixos, e eu não quero aqui fazer uma avaliação dos meios de comunicação além daquilo que me é devido, mas, a despeito dos altos e baixos, a evolução da conduta dos meios de comunicação, tomados no seu conjunto, é uma evolução mais transparente, é uma evolução mais aberta ao contraditório. Se houve excessos em 2006 por parte de um ou outro veículo, houve também uma ampla discussão, e eu digo na sociedade, não no governo, uma ampla discussão por meio da internet, por meio de publicações. Isso tudo contribui para que os erros da imprensa sejam avaliados pelo próprio público. Só há um jeito de corrigir problemas na liberdade de imprensa, é com mais liberdade de imprensa. A mentalidade da TV comercial é completamente diferente. A TV comercial, ela coloca sempre em primeiro lugar o interesse comercial e em segundo o interesse público. Quer dizer, isso para mim é o grande erro da televisão brasileira. Nós temos 80% de telespectadores que são analfabetos ou semi-analfabetos. São pessoas que não sabem ler nem escrever, mas sabem ligar um aparelho de televisão. Então, eu acho que a televisão tinha essa obrigação de melhorar o nível cultural do nosso povo. E ela não se sente responsável por isso. A televisão atinge hoje 180 milhões de brasileiros. Quer dizer, de 180 milhões, pelo menos 170 assistem televisão. E desses 170, a maioria é gente pobre, gente humilde, né? E aí a novela entra, né? Porque a pessoa se transporta para um outro mundo, quer dizer, vai viver salas maravilhosas, o elenco maravilhoso, tudo maravilhoso. E eu acho que a novela começou na Tupi, passou para Excelsior, que foi o grande passo, o grande voo da novela, e agora está na Globo, que faz muito bem a novela. Eu acho que a novela vai durar muito tempo ainda, Diniz. A TV aberta está pobre, quer dizer, ela é bem feita, porque na parte da tecnologia ela teve um grande avanço. Os profissionais de televisão são profissionais espetaculares hoje em dia, mas a matéria de criatividade ela ficou estabilizada, quer dizer, ela não criou coisas novas, projetos novos. A televisão tem um papel importantíssimo, ou seja, melhorar o nível cultural do povo brasileiro. Não existe desenvolvimento num país se esse país também não se desenvolve ao lado da economia, culturalmente. Quer dizer, essas duas coisas caminham lado a lado. Eu acho importantíssimo que a televisão pode ser um grande instrumento
Para dar um exemplo só, a televisão acabou com a paralisia infantil, com a gotinha, e isso foi em um mês, acabou. Você não vê mais uma criança hoje numa cadeira de rodas. Mas a televisão tem essa força. Então, por que não usar essa força para alfabetizar o nosso povo, ensinar o nosso povo a pensar melhor e aumentar o seu nível cultural? Há cada vez menos espaço, porque por vários motivos, pode-se entender que vivemos hoje uma outra época, na época exigia-se mais espaço até para cobertura internacional, porque a censura era muito forte aqui. Então o espaço internacional era maior. Você tem esse fator, mas você tem também o fator de que o nível de interesse sobre assuntos internacionais por parte das editorias, nas sedes, diminuiu. O público reclama, quando ele pega um jornal para ler um noticiário internacional, ele acha muito confuso, ele não entende aquilo, não sabe do que se trata. Agora, ele não sabe do que se trata porque ele está vendo provavelmente aquilo pela primeira vez. Se você tem uma cobertura regular, contínua, consistente, o leitor se familiariza com aquele assunto. Então ele passa a ler. Então ele deixa, na hora que houver uma pesquisa de opinião, ele deixa de dizer que ele acha confuso, que ele não gosta ou que ele não entende. Para isso você precisa ter uma cobertura regular. E aí entra aquele velho critério, que um jornal não pode dar ao leitor apenas o que ele gosta de ler. Tem que dar também o que ele precisa ler. É a obrigação do jornal achar esse equilíbrio. Senão o leitor fica desinformado, aí o cidadão fica desinformado. A contribuição que ele dá dentro da sociedade é mais limitada, porque ele sabe menos. Claro. E o assunto internacional hoje, isso é um paradoxo, porque no que o mundo se globaliza, devia-se alcançar muito mais. Ao contrário, ele está se fechando e está se tornando mais provinciano do ponto de vista do noticiário. Mais paroquial, né? Bem mais paroquial, porque você só vê o noticiário cada vez mais local, regional e nacional. Ele não sai daquele mundo. Enquanto hoje, ao contrário de uma época recente, desses 20 anos atrás, quando a gente falava, um acontecimento hoje lá na Ásia, vimos a crise financeira na Ásia, um acontecimento na Turquia agora... Bola de neve. Afeta o nosso crediário aqui na esquina. Eu sempre pensei que a Charge do Jornal do Brasil fosse uma coisa tão institucional quanto o jornal, tivesse mais de 100 anos, né? E aí eu vi que não, que depende, a caricatura, para ela se exercer, ela depende muito do acaso. E é no acaso que entra o editor. O bom editor é o cara que tem uma visão de botar esse troço lá. Então, quando eu fiz 5 anos no Jornal do Brasil, e o Globo tinha cor nas segundas-feiras, davam sempre uma foto de futebol e tal. Eu sempre desenhava branco e preto, porque a gente, inclusive, se forma trabalhando direto em jornal, não tem muita oportunidade de estudar desenho, pintura e tal. Mas quando eu vi aquelas fotos coloridas no Globo, eu falei, pô, dá para fazer uma charge colorida aqui, né? Seria interessante na primeira página e tal. Aí eu fui em 84 e sugeri ao Evandro Carlos Andrade, o Evandro passou para o Dr. Roberto, o Dr. Roberto aceitou na hora. Sim, porque ele vem da escola onde todos os jornais tinham charge, né? E melhor, ele vem do tempo que não tinha fotografia. Exatamente. Então ele topou, aí eu comecei a fazer, era só segunda-feira, o desenho colorido que eu fazia no domingo lá na redação. E foi assim até o governo Collor. O governo Collor começou a ter tanto escândalo que eu comecei a produzir mais material do que o jornal dava conta. E aí foi se abrindo para 2 vezes por semana e no fim passou para todo dia. O editor, você quando convida o Lan para fazer charge no Jornal do Brasil, você está fazendo uma revolução. E você tinha uma visão gráfica que é a visão da tua formação. Você lia a Careta, você via o J. Carlos e tal. E é isso que acho que está faltando um pouco nos jornais hoje, é um editor que tem essa visão de arte, né, e que faça um produto diferenciado. A primeira charge grande que saiu no Globo, colorida no alto da página, quem publicou era a editora que estava fechando aquele dia, era a editora de economia. Que não era de primeira página normal. E ou por ser de economia ou por ser mulher, ela não privilegiou a foto de futebol e viu uma coisa nova ali, que era o desenho, né, a caricatura. E aí é que eu senti a charge funcionar como carga mesmo, como uma coisa forte, né? Então o acaso ajuda se tiver um bom editor. Alguns torcedores, alguns jornalistas fanáticos por futebol, pelo que se passa em campo no gramado, criticam muito, digamos, a polêmica em torno do que se passa para dentro, não é?
que o jogo está sendo abandonado, o esporte está sendo abandonado e há muita preocupação com a política, não é? Como é que você responde a isso? Olha, Porque Diniz, afinal há uma paixão em torno sem do dúvida, que passa no sem gramado. dúvida. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade de conciliar essas duas coisas. Veja bem, eu acho que há nessa crítica um fundamento e há nessa crítica também um disfarce, tá? Essa crítica, quando feita por leitores, e eu recebo muito dessas críticas, muito, procuro pensar sobre elas e responder e refletir com o leitor sobre, no mínimo, que alguém tem que fazer esse papel na imprensa brasileira, né? E que, de certa maneira, foi o caminho que eu escolhi, quase solitário, quase solitário. Quando essa crítica vem... Pioneiro, né? Começou... E, bom, agora, quando essa crítica vem de jornalistas, você pode ter certeza que o que move essa crítica é, em regra, ou a mera acomodação, tá? Não me criar problemas. Olha, muito melhor falar do passe do Marcelinho, do gol do Guilherme, da defesa do Marcos, né? Do que me meter nesse vespeiro, até porque isso te rende muita chateação, te rende processos, te rende uma porção de coisa. E tomadas de posição corajosas. Exatamente. Ou, o que é pior, né? E muito frequente, a promiscuidade que existe entre a imprensa, o jornalismo esportivo e a cartolagem. Promiscuidade que se dá, Diniz, de todas as maneiras, não é? A ponto de hoje você ter dificuldade de identificar, principalmente na mídia eletrônica, quem é jornalista, quem é garoto propaganda, quem é promotor de evento, quem é empresário de atleta, tá? Vende passe de jogador. Isso é grave. É muito grave, né? Então, aí fica fácil você fazer essa crítica. Ficam aí falando dos bastidores e tal, quando tem tanta coisa bonita no campo, né? Mas é para tentar defender exatamente que o podre não venha à tona, entendeu? E a mídia eletrônica, infelizmente, até hoje a nossa mídia eletrônica não soube separar entre como é que eu negocio com o Cartola os direitos de transmissão e não me torno sócio dele, tá certo? Ou cúmplice. Ou cúmplice, ou parceiro, não é isso? Isso me preocupa muito, porque você, há muitos anos, você não vê na mídia eletrônica uma matéria, uma reportagem que revele como é que são os bastidores disso. Eu sempre digo isso, uma semana de Jornal Nacional bem feito, bom jornalismo, e aí dizendo o que é bom jornalismo no caso, é mostrando os dois lados, é ouvindo o Cartola, óbvio, derruba essa gente, Diniz. Basicamente a gente cobria o que? A atividade partidária, a militância partidária e a atividade parlamentar. Tanto que a reportagem política convivia com o Congresso. Essa era a minha rotina. Você de manhã cedo tinha sempre alguma coisa extra, as famosas reuniões do Diretório Nacional da UDN nas quartas-feiras, de frequência obrigatória, as mais raras, mais sensacionais reuniões do Diretório Nacional do PSD, ali no edifício Piauí, no centro da cidade, e até as reuniões episódicas do PR, do Partido Republicano, do PTB. Quem é que vai hoje à reunião de partido? O Castelinho, nos últimos 20 anos que ele passou em Brasília, ele não ia nem a Congresso, nem frequentava partido, porque o partido não tinha importância nenhuma e porque o Congresso não era nada mais como fonte de informação política. E hoje, como é que é isso? Bom, a mudança da capital, a meu ver, precipitou uma ruptura que já vinha vindo por aí. É claro que hoje é impensável que um jornal dedique o espaço que os jornais daquele tempo dedicavam à cobertura parlamentar. Todos os grandes jornais do país, todos sem exceção, até vespertinos, que inclusive existia vespertino e matutino, né? Tinham sessões fixas. E algumas de antológicas, como a que o Heráclito Salles fez durante anos no Correio da Manhã, toda a última página do Correio da Manhã. Mas eu sempre cito o exemplo do Correio do Povo. O Correio do Povo dava uma página ao Senado, uma página na Câmara Federal, uma página na Assembleia Legislativa e depois uma página na Câmara de Vereadores. E era um jornal de Porto Alegre. Porto Alegre. Mas que não havia uma intervenção no Congresso que o Correio do Povo não registrasse. A cobertura dele era em estilo de relatório, não é isso? Relatório. Que registrava todos os discursos, até aqueles do pinga-fogo, em resumo. Frequentemente, os jornais abriam páginas inteiras para discursos dos debates importantes, com os apartes.
E tinha sempre, no dia seguinte, a suíte disso, a resposta do outro lado. A acusação da oposição, a defesa do governo. Os jornais, a meu ver, foram se ajustando a uma fórmula mais econômica de equipes menores. E isto bateu em quê? Bateu num estilo singular de Congresso que só trabalha 2, 3 días por semana cuando trabaja. Creo que lamentablemente la posición que mantiene el gobierno y muchos actores del gobierno es evitar la crítica, es tener, digamos, un periodismo oficial que sea muy complaciente, y eso se expresa, digamos, en una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando en Venezuela se hacen conferencias de prensa, los ministros no convocan a toda la prensa, solamente convocan a la prensa oficialista, porque esa prensa no le va a hacer preguntas difíciles a los ministros. En el caso de la prensa se constatan hechos como el tema de la asignación de la publicidad oficial, es decir, hay medios a los cuales se castiga abiertamente y se dice, mira, este medio no se le va a dar dinero, a pesar de que son medios reconocidos, ¿no? Pero es un mecanismo más sutil. En el caso de la radio y la televisión, sí han habido acciones muy claras para poner un mayor control sobre el sistema de radio y televisión, inspirado en lo que Andrés Izarra, el presidente de Telesur, ha mencionado que es el proyecto del gobierno, que es establecer una hegemonía comunicacional. Bueno, realmente en la sociedad digital la censura se hace cada vez más difícil, globalmente hablando. Es decir, lo que hoy no publica uno, lo publica mañana cualquiera en la red y es repetido por otros. Vemos incluso sociedades tan férreas y tan cerradas como la iraní o la china o la cubana, que tienen dificultades para luchar contra la libre circulación de ideas y de opiniones en la red, tienen que llegar a acuerdos. Hay una censura que a mí me preocupa en nuestro grupo y me preocupa por lo general en las empresas de comunicación en general y más en las grandes empresas, que es la autocensura de los periodistas. Los periodistas que deciden, nadie les ha dicho nada, nadie les ha dado ninguna instrucción, pero deciden no hablar de algo porque suponen de antemano que eso va a molestar a la empresa o va a perjudicar publicitariamente a la empresa o no va a ser del agrado del director o del dueño de la empresa o va a perjudicar a intereses ajenos a la empresa. Por ejemplo, si es una empresa de derechas, al partido de derechas, si es una empresa de izquierdas, al partido de izquierdas, y entonces ellos mismos, los redactores, deciden autocensurarse sin que nadie les haya dicho nada, sino porque creen que el ambiente les lleva a ello. Esta es una enfermedad muy grave de las redacciones occidentales en general, de Europa occidental y de los Estados Unidos y los países del área. No sé cuál es la situación en América Latina, pero creo que también. Y es una situación tremenda porque es una censura que parte del propio corazón o de las tripas del periodista. Del pianista. Del propio pianista, que decide no tocar algunas piezas porque no le parecen adecuadas.